Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim o texto: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a Deus, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, queridos? Paulo aqui escreve à igreja de Corinto, e há uma preocupação no coração de Paulo. Há uma preocupação em que aquele que um dia conheceu a Cristo, verdadeiramente assuma essa identidade. E ele diz: você pode fazer muitas coisas, mas tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E aí ele vem com a máxima de Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, Paulo procurava imitar a Cristo, a andar como Cristo andou, a fazer as mesmas obras de Cristo, a ter o mesmo caráter de Cristo. Ele está dizendo: então, da mesma forma que eu busco a cada dia me parecer mais com Cristo, vocês também precisam buscar. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, eu já não consigo mais andar da mesma maneira que eu andava, eu já não consigo mais agir da mesma maneira que eu agia, as minhas palavras já não podem ser mais a mesma, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e aquilo que era velho, aquilo que era do antigo homem se foi, e agora eu sou novo em Jesus. Aí em 1 Coríntios 10, 23 ele diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Ou seja, nós temos uma liberdade, mas nós temos uma liberdade em Cristo. É aquela famosa pergunta: o que eu estou fazendo? Aonde eu estou colocando as minhas mãos? Aonde eu estou colocando os meus pés? Jesus também faria? Jesus também colocaria? E a preocupação de Paulo em eu e você sermos parecidos com Jesus, não está intrínseca apenas em mim, mas em nós. Porque Jesus nunca pensa apenas em mim, Ele sempre pensa em nós. E a preocupação de Paulo era que os irmãos da igreja de Corinto não deixassem de se parecer com Jesus. Por quê? Porque senão eles trariam escândalo para aqueles que estavam lá fora no mundo, e ao invés de trazer as pessoas para Jesus, os afastaria. E Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança e corrida que nos é proposta. Há uma grande nuvem de testemunhas em volta de mim e de você. Há pessoas no seu trabalho, há pessoas na tua escola, na tua faculdade,
Há pessoas na tua família, há pessoas no seu círculo de amizade, há pessoas que ainda não conheceram o Deus que você conhece, há pessoas que ainda não receberam a misericórdia que você merece, que você um dia recebeu. E a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo está condenado. E a minha e a sua função é fazer com que essas pessoas conheçam a Cristo. Mas o maior evangelismo que eu e você podemos fazer é o nosso testemunho. Por quê? Porque as suas palavras não são mais fortes que as suas atitudes. Você pode subir aqui neste púlpito e pregar a melhor e mais linda palavra que qualquer irmão aqui já ouviu, mas se a tua atitude não condizer com as tuas palavras, elas cairão por terra. Então Paulo está dizendo, queridos, vocês precisam se parecer com Cristo, porque é uma grande nuvem de testemunhas em volta de nós. E Hebreus confirma isso. E aí ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ou seja, não há outra maneira de eu me parecer com Cristo se os meus olhos não estiverem nele, se o meu coração não estiver nele, se minha vida não estiver nele. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero que você abra esse texto em Atos capítulo 11, versículo de número 26. Eu não sei se você sabe, mas a primeira vez que alguém foi chamado de cristão, não foi por um cristão. Você pegou aí, entendeu? A primeira vez que alguém foi chamado de cristão, não foi por um cristão, mas foi por alguém que estava lá fora. Atos 11, 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. Aleluia. Ser parecido com Jesus não é ser igual a Ele apenas num culto como esse, mas ser parecido com Jesus é você estar lá fora, no meio de toda a tentação, no meio de toda a angústia e de toda a tribulação, e se manter firme com Ele. Deus não quer que eu te chame de cristão, Deus quer que o mundo olhe para você e diga: eis ali um cristão, eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele não mente, ele não engana, ninguém o seduz. Aleluias. E qual foi o motivo desses homens serem chamados de cristão? Você já deve entender de onde vem essa palavra. Sabe por que eles foram chamados de cristão? Porque eles comiam igual a Jesus, eles bebiam igual a Jesus, o andar deles era igual ao de Jesus. O cheiro deles era igual ao de Cristo. O amor que eles manifestavam era igual ao de Cristo. Aleluias. As atitudes deles eram iguais a de Cristo. Talvez o cabelo de um não era igual ao de Jesus, talvez a barba deles não era igual de Jesus, talvez a cor das vestes que Jesus usava quando andou por essa terra não era igual a deles, mas o interior desses homens era igual ao de Jesus. A semelhança deles era tão profunda que eles começaram a ser chamados de cristãos. Quando alguém olhar para
você, querido, precisa ver Cristo em você. Quando alguém olhar para você, querido, precisa ver a glória de Deus em você, precisa ver uma luz em você, precisa ver uma unção em você. Quando alguém chegar perto de você, uma palavra de Jesus precisa estar nos seus lábios. Eu não posso ser reconhecido como cristão apenas entre os irmãos, aleluias, mas eu preciso ser reconhecido como cristão no mundo, aleluias. Eu estava falando aqui sobre indignação. Uma das maiores indignações de Cristo era com os fariseus. E aí você diz: por que Jesus, João Batista chamaram esses homens de raça de víboras? Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Os fariseus se vestiam muito bem, eram homens que tinham posição na sociedade, eram homens letrados, eram homens que falavam bem na praça, que atraíam multidões, e suas palavras eram de lisonjas. Eram homens, humanamente falando, magníficos. Mas o que Jesus, o que a palavra de Deus diz, por intermédio de Samuel a Jessé? Que Deus não atenta à aparência, Deus olha para o coração. E quando Jesus encontrou com esses homens, oh aleluias, externamente eles falavam bonito, eles pareciam servo de Deus, mas Jesus não olhou para o externo, Jesus olhou para o interno. E quando Jesus olhou para o interior desses homens, Ele os comparou como sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Era aquele vaso que colocavam os ossos de defunto. Ou seja, era bonito por dentro, pintadinho, coisa mais linda, mas por dentro eram ossos podres, ressequidos. E essa foi a indignação de Jesus com estes homens. Porque a preocupação de Jesus, querido, não é apenas que eu e você venhamos ser parecidos com eles externamente. Não é a sua gravata, não é a sua saia até os pés, não é o seu grande cabelo, não é isso, querido. Ser parecido com Jesus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É um interior curado, sarado e transformado. É uma mente puramente limpa, transformada pelo sangue de Cristo. E quando Jesus se deparou com estes homens, externamente eles pareciam ser uma coisa, mas o interior deles estava completamente destruído. E Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: não somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Porque senão você vai se tornar como aquele homem que vai diante do espelho, vê a sua face, e quando você se vira, já se esqueceu do que viu. A maior preocupação de Jesus é em eu e você a cada dia sermos mais parecidos com Ele. E eu disse no início que nós precisamos entender o que Jesus veio fazer aqui nesta terra. E essa noite eu quero compartilhar isso com você. Jesus veio aqui, padeceu dores, sofreu como eu e você, se humilhou em si mesmo e morreu em morte de cruz. E como diz em Gálatas 3,13, se fez maldito no madeiro. Mas por que Jesus fez isso? João capítulo 17 verso 20 diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim.
e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Sabe por que Jesus morreu por mim e por você na cruz? Para que a glória que o Pai desse a Ele, Ele pudesse dar a mim, a você. E porque o Pai dividiria a glória com Ele, e Ele dividiria a glória conosco, para que da mesma forma que Jesus Cristo é um nele, eu e você venhamos ser também um nele. Da mesma forma que Jesus é um com o Pai, eu e você somos um com Cristo. Você não vive mais para você mesmo, querido. Eu não estou dizendo que os seus sonhos, os seus projetos, ou tudo aquilo que você tem como propósito na sua vida, você vai deixar de lado, não, querido. Mas você precisa entender que a primazia precisa ser Deus. Que Ele primeiro lugar, tem que estar na nossa vida. É como a palavra que disse aqui de oferta, a primícia. É o primeiro, não é o último, não é o terceiro, não é o segundo, é o primeiro. Porque foi pago um alto preço, para que hoje eu e você pudéssemos nos tornar parecido com Ele. Agora uma coisa é certa, eu só posso me parecer com Jesus se eu buscar intimidade com Ele. Oséias capítulo 6 versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu só consigo me tornar parecido com Ele se eu buscar a Ele. Se eu querer a cada dia estar mais próximo dEle. Tem um louvor do Judson, que se chama Coração do Pai, que ele diz assim: eu pedi ao Pai para conhecer seu coração, e para minha surpresa, Ele disse sim. Sabe o que é mais lindo em Deus? É que Ele diz que eu e você temos que conhecer Ele. Mas o mais lindo é que Ele nos dá total acesso para que o conheçamos. Conhecer a Deus é entrar no coração dEle, querido. Conhecer a Deus é entender qual é a vontade dEle. Conhecer a Deus é se tornar cada dia mais próximo dEle. E eu só posso me tornar parecido com Ele se eu fizer isso. Eu só posso me parecer com Cristo se eu andar com Ele. Por que os discípulos se pareciam tanto com Jesus? Porque durante um período de 3 anos eles andaram com Jesus. E a verdade é que não foi de uma hora para outra que eles se pareceram com Jesus. Mas eles se dispuseram a andar com Cristo. Se dispuseram a segui-lo, a estar próximo dEle. Tem aquele ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O problema é que há um desejo no nosso coração de queremos ser parecidos com Jesus. Mas sabe por que nós não conseguimos? Porque não andamos com Ele. Não convidamos a Ele para ir junto conosco para o nosso trabalho. Não convidamos a Ele para estar conosco na roda ali com a nossa família e amigos. E querido, você só pode se parecer com uma coisa se você andar com ela. É por isso que quando uma mãe se preocupa com o seu filho de sair com determinados amigos,
é porque ela tem medo que o seu filho possa se tornar parecido com aquele jovem que talvez está fazendo uma coisa errada. Você que é mãe sabe disso. E aí você diz para o seu filho: filho, não anda com esse menino. Por quê? Porque a sua preocupação é, se ele andar com ele, talvez ele pode se tornar a mesma coisa que ele. E eu estava vendo, não só na questão do cristianismo, mas na psicanálise, na ciência, na filosofia, há um estudo que entende-se que o ser humano é adaptável a qualquer ambiente. Se você pegar um homem e colocar ele lá no meio do mato, esse cara vai conseguir sobreviver. O ambiente a qual nós estamos, nós nos adaptamos a esse ambiente. É por isso que quando você vê uma roda de caras que curtem rap, normalmente vão estar com calça larga, aquele bonezão. Se você vê uma galerinha do samba, é aquela correntinha, um sorrisinho no rosto, um pandeirinho. Se você vê um cara de rock preto, cabelo comprido. Por quê? Porque o ambiente aonde ele está fez com que ele se tornasse aquilo. Então não é outra maneira de eu me tornar mais parecido com Jesus se eu não andar com Ele. Querido, você precisa convidar a Jesus a estar com você. Você precisa convidar a Jesus na mesa. Você precisa convidar a Jesus quando você estiver dirigindo no carro. Você precisa convidar a Jesus na tua escola. E eu sei, querido, que há ambientes que nós nos esquecemos que somos cristãos, mas isso não pode mais acontecer, querido. A Bíblia diz que eu e você somos luz para este mundo, sal para esta terra. Ser um verdadeiro cristão não é aqui, querido. A igreja, ela é um posto de abastecimento, aonde você vai no posto e abastece para quê? Para andar. A igreja é um lugar onde você vem, se enche de Deus, se renova de Deus, para que você saia no mundo, e aquilo que você ouviu, aprendeu, está vivendo aqui, possa aprender e a viver lá fora. É para isso que Jesus nos chamou, querido. Aleluias. Quando Deus nos criou, essa foi a vontade dele para as nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Gênesis capítulo 1 versículo 26 diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis 5:1: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Tiago capítulo 3 versículo 9: com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O propósito original de Deus na criação foi criar homens e mulheres que fossem a sua semelhança, que agissem da mesma forma. Aí você começa a entender porque o inimigo tem tanta raiva de você, querido. Porque você foi criado para Deus, na semelhança de Deus. E aí eu digo para você, sabe por que o pecado é tão terrível na vida de um homem? Algumas vezes você fala: nossa, pastor fala de pecado, que eu não tenho que pecar, e pecar, meu Deus, é duro. Mas sabe por quê, querido? Porque o pecado nos desfigura. Você entendeu isso? Deus te criou a semelhança dele, mas o pecado te desfigura. Enquanto a santidade nos torna mais semelhantes a Deus, o pecado nos torna mais diferente dele. E é por isso que ele não quer que você peque, querido. É por isso que ele fala tão duro muitas vezes comigo e com você.
porque você foi feito à imagem e semelhança dele, e quando você peca, você deixa de ser igual a ele. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Foi o que aconteceu com Adão. A transgressão dele o tornou indiferente a Deus. Por isso que ele não podia viver mais no ambiente que Deus, e Deus teve que tirar ele do jardim do Éden. O pecado fez com que toda a semelhança que o homem tinha com Deus fosse embora. Aleluias. Romanos capítulo 5 verso 14 diz: no entanto a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. E o pecado de Adão nos modificou, nos transfigurou. Não só Adão, mas toda a geração, todos nós, todo aquele que é nascido de mulher. Aqueles que outrora eram a imagem e semelhança de Deus, que agiam como Deus, agora estão completamente diferentes. Mas eu vim aqui para dar uma boa notícia para você, querido. Mas aí vem Jesus, e Ele não vem apenas em espírito, como um Deus soberano e poderoso, não. Ele se faz carne como eu e você, sujeito às mesmas paixões como eu e você, comendo e bebendo as mesmas comidas que eu e você comemos e bebemos. E por que Ele fez isso? Para novamente nos ensinar como alguém pode ser parecido com Deus. E aí 1 Coríntios capítulo 15 verso 22 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo o plano original é trazido novamente. Em Cristo agora eu e você, que éramos diferentes de Deus, agora temos novamente a oportunidade de andarmos e ser parecidos com Ele. Aleluias. Esse é o maior propósito de Deus, querido. Eu gostaria de dizer que o maior propósito de Deus é uma linda casa, é um lindo carro. E querido, sim, Deus, como dizem Ageu, Ele é dono da prata e do ouro, e Ele pode nos abençoar. Mas esse não é o maior propósito de Deus. Eu sei que você já tem aprendido isso aqui. As bênçãos de Deus são consequências da vida de um homem que serve e teme a Deus. Mas o maior propósito de Deus para mim e para a sua vida, querido, é a cada dia nos tornarmos mais parecidos com Ele. Porque quando nós chegarmos naquele grande dia, Ele vai olhar para mim e para você. E sabe qual é a chave de acesso para entrar com Ele, regozijar com Ele nos céus? É o seu rosto ser igual ao dele. Se o seu rosto for igualzinho dele, Ele vai dizer: pode entrar, vem, ceia comigo. E aí por isso que Jesus disse, queridos, o caminho é estreito, a porta é estreita. Eu sei, querido, não é tão fácil ser parecido com Jesus, não é tão fácil andar em integridade, mas é por isso que nós estamos aqui. Nós somos falhos, queridos, passivos de erro. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos da glória fomos, mas há um ser maravilhoso chamado Jesus Cristo, Deus poderoso, que veio até aqui essa terra, querido, para dizer que por mais difícil que seja, Ele está do seu lado, Ele vai ajudar você. E aí por isso que Paulo disse: há uma luta dentro de mim, o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que não quero fazer faço.
E a única forma de eu vencer essa luta dentro de mim é estar com Ele, é me aproximar dEle, é viver com Ele. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Isso é tão real. Você quer um exemplo maior disso? Na adoração. Talvez você acredita que adoração é porque Deus está lá sentado no seu trono, ranzinzo, de cara fechada, sisudo, esperando ouvir o seu louvor, e Ele está lá triste, angustiado, abatido, dizendo: hoje não vão louvar eu, hoje não vão me adorar. Não. Uma coisa eu aprendi, querido, que tudo que Deus criou, Ele criou para mim e para você, até mesmo a adoração. Repita comigo assim: você se torna aquilo que adora. Em Salmos 115, versículo 4 a 8 diz assim: os ídolos são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum lhe sai da sua garganta. Olha o que ele diz: tornem-se semelhantes a eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Havia muita idolatria nesses tempos, e este salmo está dizendo que eles adoravam a um Deus de pau, de pedra, de ouro, de prata, que tinham olhos, mas não viam, que tinham bocas, mas não podiam falar, que tinham ouvidos, mas não ouviam. Aí ele diz assim: todos aqueles que adoram a esses deuses, tornem-se iguais a eles. Ou seja, você é aquilo que você adora, você se torna aquilo que você adora. Ou seja, quando Deus nos leva a adorarmos o seu nome, não é porque Deus está preocupado com adoração. Tira os avisos agora aí, varão. Tira os avisos, irmãos. Deus não está preocupado com apenas a questão de você adorar a Ele. É que Deus sabe que quando nós adoramos a Ele, nós nos tornamos parecidos com Ele. É por isso que Ele pede a sua adoração. É por isso que Ele pede o seu clamor. Porque quanto mais você o louva, quanto mais você o adora, quanto mais você se prostra diante dEle, mais parecido com Ele você se torna. Então não há outra maneira, querido. Só uma maneira de nós nos tornarmos parecidos com Jesus, buscarmos intimidade com Ele, andarmos com Ele e adorarmos a Ele, querido. Se você fizer isso, se você buscar isso, se você colocar o seu coração nisso, você pode ter certeza, querido, que a cada dia você vai se tornar mais parecido com Ele. E você se tornando mais parecido com Jesus, aí eu digo a você, querido, que não há barreiras. Aí aquilo que vencia você não vai vencer mais, aquilo que deprimia você não vai deprimir mais, aquilo que abatia o teu coração e a tua alma não vai mais abater, porque agora você está andando como Ele andou, agora você está seguindo os passos dEle. E sabe o que diz em João capítulo 14, verso 12? Jesus disse isso, querido.
vocês poderão fazer coisas iguais a mim, ou até maiores do que eu.